Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fênix Podcast. Um prazer estar aqui com vocês de novo. Hoje eu recebo com muita alegria a Viviane Simmer, 47 anos. Ela é administradora de empresas por formação, trabalhou durante muito tempo no mercado bancário, publicitário, e eu tenho certeza que vocês vão se emocionar com essa história. Viviane, muito prazer. Obrigada pela sua presença aqui, por trazer esses olhos tão lindos, cheios de vida aqui. Já te conheço pelo Instagram, já te acompanho. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite por participar desse episódio, né? Como eu comentei que você tem assistido os outros episódios, uma honra estar no grupo de mulheres escolhidas para falar sobre a minha história aqui para vocês hoje. Obrigada, eu que agradeço. Viviane, você tem uma história que num primeiro momento e sempre vai ser triste, né? Passou por uma perda muito significativa, a perda de um filho, e disso, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas disso surgiu um projeto, né? Você deu um novo significado a essa dor, a esse luto. Vamos começar falando desse projeto? Vamos. Na verdade, o projeto começou com a minha ideia de voltar a fazer esporte. E aí, no primeiro momento, o nome era do Luto ao Ironman, do Luto ao Ironman. E eu venho treinando para fazer uma prova que é o Ironman. E a partir da minha história de compartilhar o esporte nas redes sociais, muita gente vem me pedindo ajuda. E aí eu comecei a desenvolver um outro projeto que chama Chegada Só ao Começo, que é o grupo de apoio a enlutados por suicídio. Hoje, esse grupo ele tem reuniões mensais via Google Meeting, né, online. E a gente tem um grupo no WhatsApp. E vamos começar a fazer reuniões presenciais agora. Né? Então vamos tocar nesse assunto aí que é tão difícil, mas que você tem ajudado tanta gente, né? Como você ressignificou a sua dor. Você sempre praticou esporte, você disse isso já está na sua vida, de repente você teve a perda do seu filho. Me conta como é que aconteceu. Sim, eu sempre pratiquei, né? Eu falo, o esporte sempre foi minha ferramenta de enfrentamento dos desafios da minha vida, né? Eu tenho bronquite asmática, então eu já fazia natação, já fiz vôlei. A corrida, eu comecei a correr há 10 anos atrás, também para acompanhar meu filho na época que começava a fazer esporte. E eu resolvi fazer uma maratona em 2018. Ele estava no tratamento contra a depressão, estava melhorando, né? A gente estava numa expectativa boa. E eu fiz a maratona. Ele me esperou na chegada com um cartaz, que tinha a frase: a chegada é só o começo. Mas, infelizmente, ele faleceu 2 meses depois. Esse cartaz dele foi um incentivo para você, né? Muito, muito, muito. E na véspera da prova, ele me ligou falando que ia fazer uma surpresa, né? Então, eu fui para a prova, eu lembro que eu sentia dores, eu falava, vou continuar com meu filho, está me esperando na chegada. Então, eu tenho que chegar, né? E... Você se emociona, claro, né? Com essa lembrança, né? Sim, é. E, infelizmente, 10 dias depois, minha mãe teve um AVC. E a gente acabou ficando um ano e meio no hospital, cuidando dela. E aí eu parei totalmente de fazer atividade física. E dentro do hospital, eu vendo televisão, eu vi algumas quebras de recorde. Eu falei, eu preciso fazer algo por mim para me sentir motivada a continuar, até continuar a viver, né? Porque realmente a perda de um filho mexe com a gente de uma transformação, sabe? A gente fala, é difícil voltar a ser quem era. Então, eu fiquei pensando o que eu poderia fazer de novo, de diferente, para me motivar. E aí foi que eu tomei a decisão de fazer o Ironman. Mais uma vez, o esporte veio como ferramenta de força, né? Isso, exatamente. E aí foi no final de 2019, minha mãe ainda estava internada, e eu estava sem fazer nada, procurei uma assessoria esportiva, né, um treinador, para perguntar o que ele achava. Ele, Viviane, acho possível, mas temos que treinar. Tudo é um processo, né? Aí, 2020 veio pandemia, atrapalhou muita coisa, mas eu continuei fazendo, né? E com essa rotina de esporte, né? Que eu falo, eu tenho feito um processo, né? Eu comecei como se eu estivesse recomeçando tudo, né? Ontem eu até compartilhei um vídeo que é muito clássico para a gente que vive um luto, que a gente, às vezes, não tem a aparência de onde tem a dor, aonde está quebrado, né? Mas a gente tem uma dor interna e uma
que a gente tem que, muitas vezes, colocar uma máscara e vamos para o dia e trazer a dor para casa. Mas o esporte, ele é uma ferramenta que me ajuda demais, assim, na disciplina, no foco e no meu autocuidado. Eu comecei pensando primeiro em mim. Falei assim, o que eu preciso fazer para me cuidar? O que vai me motivar a querer levantar todo dia, a continuar? Falei, então, como eu gosto de esporte, falei assim, um desafio maior do que eu já fiz, porque eu já fiz a maratona, né? Então, tem sido isso, assim, sabe? Esses desafios do dia. E aí eu recebo muito retorno, muitos depoimentos. E eu comecei a ser convidada para participar de documentários, de palestras, de congressos, até de aulas de pós-graduação de suicidologia. Hoje eu já tenho participado, compartilhando a minha história. Agora, Viviane, como é que é? Eu sinto a sua dor, né? Quando você entrou, eu falei, nossa, que linda que você é, os seus olhos brilham, você traz vida, traz vontade de viver, mas tem essa dor aqui dentro, né? Como é que é deixar a sua dor um pouquinho para cuidar da dor de outras mães, para ajudar outras mães? Como é que é esse processo? Porque você sempre está revivendo isso. Sim. De certa forma, toda vez que eu te chamo aqui para uma entrevista, que alguém te solicita ajuda, você revive a sua dor. Sim. E eu imagino que seja muito doloroso. Como é que é deixar um pouquinho isso de lado para ajudar outras mães? Na verdade, eu acho que é um processo de escuta e aprendizado, né? Nesse tempo que eu tenho vivenciado essa nova experiência, eu tenho buscado muita informação, muito conhecimento. Então, eu tenho lido livros, participado também de congressos, ido atrás de informação para entender esse fenômeno, né? Que eu falo, infelizmente, não aconteceu só comigo. Infelizmente, não vou conseguir fazer com que ele pare, né? É um fenômeno que acontece no mundo todo. Então, me preparar e conhecer, ter conhecimento sobre o assunto, me ajuda a entender, me conhecer e entender que, às vezes, o que a pessoa está precisando, que eu falo que ajudar ajuda a gente, é só uma escuta. Muitas vezes eu já tive pedido de ajuda que foi uma conversa. A pessoa me pediu um telefonema. Uma pessoa não, foram algumas pessoas que eu já conversei. Conversei uma vez, durante 30 minutos, e tem 1 ano, 2 anos, essa pessoa esses dias me procurou e falou assim, você salvou minha vida. Você me ouviu no momento que eu mais tinha dificuldade de falar sobre o assunto. É o acolhimento, né? Acolhimento. É o acolhimento. Eu acho que o acolhimento ajuda a eu entender que eu também não estou só, né? O grupo de apoio faz eu entender que existe, né, como eu falei, um grupo que também está passando por isso, né? E eu falo, por mais que eu faça, ainda é pouco, porque existem muito mais pessoas precisando de ajuda do que a gente consegue oferecer efetivamente de ajuda, né? E o que você fala nesse grupo? Claro que é um processo, deve ser um longo trabalho, né? Até do antes de observar esses filhos, dos sinais. Você falou que o seu estava em tratamento, vocês, né, ajudaram de todas as formas. Mas se a gente pudesse resumir de alguma forma, o que você fala para essas mães? Seja durante o processo do filho ainda tá, né, em recuperação ou depois? O meu foco é nos sobreviventes. Tá? O meu foco é acolher quem já passou pelo luto, pela experiência que, infelizmente, às vezes não tem aonde buscar, né? Então, o que eu falo é sobre a experiência e essa dor. É mais um acolhimento mesmo, é mais uma escuta, porque é muito singular, é muito único. Cada processo, as pessoas vão ter reações diferentes, né? Mas o que eu mais tento colocar, principalmente nas reuniões, é o não julgamento, né? Porque, infelizmente, o que a gente passa, né, na sociedade, no dia a dia, tem muito, né, preconceito, julgamento. Então, nas reuniões, o que eu tento fazer é com que a gente possa conversar abertamente sobre um assunto que é tabu, um assunto que é difícil, mas sem julgar, né? Porque os processos, como eu falei, são muito únicos. Cada um vai levar e vai sentir de um jeito. Eu acho que o seu tempo, né? Tem o seu tempo para passar por esse processo de luto.
Se é que um dia passa, né? Isso. E é uma coisa complicada. Isso que você falou. Como que a gente vai colocar que ele passa? Como eu falei, a Viviane, que era antes, eu não sei se ela consigo voltar a ser. Eu estou no processo, ela está se reconstruindo, mas o Bruno é meu filho único, né? Eu me transformei em mãe e quando ele se foi agora tem um espaço que precisa ser preenchido e o que, que eu faço com ele, né? Então eu tento preencher das melhores maneiras possíveis e uma delas tem sido pensar o que é possível fazer para acolher quem está chegando. Eu falo, infelizmente, porque quase que diariamente eu recebo pedidos de ajuda. Então, isso me impacta bastante. E o que pode estar acontecendo assim com a sociedade? Você falou de preconceito, existe ainda preconceito? O que acontece? Que tipo de preconceito é esse? Que tipo de julgamento você sente? Você sentiu? Ou outras mães sentem e dividem com você? Ai, a gente tem alguns sentimentos próprios, né, que a gente coloca de culpa, né, da responsabilidade sobre o ato. E muitas vezes a sociedade quer colocar a situação como um único fato, uma situação única, exclusiva que aconteceu. E estudando sobre o assunto, a gente percebe que não é assim, né? O suicídio ele é multifatorial, são várias situações envolvidas. E a sociedade, por falta de informação, né, por falta de conhecimento, tende a minimizar a situação. Então, muitas vezes, alguma frase que eu, de repente, coloco, eu percebo a pessoa falando, não é assim. Mas a pessoa não passou pelo que eu passei, não sabe, não viveu o que eu vivi. E, às vezes, acha que nunca vai passar, que está muito distante dele, né? Não observa as coisas, não observa. Quantas famílias estão ausentes, né? Eu não estou dizendo que esse seja um fator, mas assim, muitas famílias não observam de fato os filhos, né? O que pode estar acontecendo, deixam os filhos muito soltos, não acompanham a escola, enfim. Então, acho que pode ser uma coisa que seja muito distante. A internet, eu acho que tem sido uma grande influência negativa nesse sentido, né? Porque ela vem como uma ferramenta de informação que traz o que a gente falou de informações sem filtro, né? Então, eu acho que esse é um fenômeno que a gente pode dizer a nível mundial tem sido algo que eu acho que merece um alerta para a gente visualizar, acompanhar. Eu tenho descoberto coisas na internet que eu tenho ficado apavorada e assim, falo, meu Deus, isso, como que a gente filtra? Como a gente vai colocar e proteger os filhos realmente dessas questões, né? E a questão do suicídio não são só os filhos, infelizmente, é que a gente também coloca, não tem classe social, não tem idade, não tem religião, né? Afeta toda a sociedade, né? São várias pessoas que realmente passam por isso e são afetadas. Viviane, você já falou um pouco sobre isso, mas se a gente puder voltar, se você tivesse que falar com uma mãe hoje, porque dizem assim, eu que sou mãe, né? 3 aninhos a minha bebê, ainda é uma bebê. A terapeuta fala, não é mais bebê, é minha bebê. Sempre bebê, vai ser, né? Eu não me lembro mais da minha vida sem ela. Sim. A gente se esquece. O que eu era antes? Como eu fazia antes? Não lembro, não consigo me enxergar sem ela mais, né? A minha vida é ela. É claro que tem a nossa individualidade, mas é minha prioridade. Acredito que depois que você perca um filho de maneira tão trágica assim, é o que você falou, fica um vazio, né? Uhum. E agora? A minha identidade, metade se foi, né? O que você diz para uma mãe que está passando por isso nesse momento? É possível resgatar isso de alguma forma? Voltar a sorrir? Voltar a ter esse brilho nos olhos? Claro, com essa dor interna, mas é possível? Olha, é possível, mas é preciso também pedir ajuda. Se permitir ter ajuda, eu acho que isso é fundamental. Né? Eu faço terapia desde o início, eu tive muito acolhimento, recebi muita ajuda de muitos amigos, graças a Deus, assim, eu tive acolhimento da família, então, assim, eu me permiti a também viver essa dor, né? Porque também fingir que ela não acontece não vai minimizar e não vai sumir. Né? Então, realmente enfrentar, trabalhar, entender que aos poucos a gente vai criando, né, novas possibilidades. É um dia de cada vez, às vezes não é tão bom, às vezes o dia não é tão
alegre, mas Faz parte. faz parte e é legal, assim, colocar porque a vida continua para todos, né? E até eu falo, depois que o Bruno faleceu, eu vivi várias perdas secundárias que vieram e na época eu me sentia muito culpada, que eu ficava, meu Deus, eu me sinto culpada pela morte de muitas pessoas, né? E a coisa foi indo para um lado que eu falei, se eu não mudar esse meu pensamento, eu não vou conseguir sair desse lugar que eu estou me colocando, né? De culpa por tudo, porque senão eu me sentia assim. Então, acho que a terapia me ajudou muito. Eu falo, tudo que foi possível, eu fiz. Fiz yoga, meditação, terapia, acupuntura, quando eu sentia, né, dores. É E o buscar ajuda e esporte, deixar a ajuda vir, né? Se deixar ser se ajudada. deixar ser ajudada. Como eu falo, o esporte hoje eu compartilho, busco ajuda para continuar fazendo e tenho os grupos hoje que é uma ferramenta de ajudar, mas eu mais sou ajudada do que ajudo Vamos quando eu falar um tô pouco lá. desse, vamos falar um pouquinho desse documentário? Surgiu um Vamos, documentário que eu imagino surgiu. que seja de muita ajuda para muita gente, do luta ao suicídio. Me fala um pouquinho dele. O nome do documentário é Laços e Nós. Ele foi organizado pelo Instituto Vitaleri, que é um instituto lá de São Paulo que é focado em prevenção e pós-venção do suicídio. O que é a pós-venção do suicídio? É toda a ação que a gente faz para acolher e cuidar de quem passou pelo suicídio. Então, o que eu faço, que eu falo que é focado no sobrevivente, é um trabalho de pós-venção, porque é focado no sobrevivente. Então, o Instituto Vitaleri, ele já tem 10 anos, até vai fazer uma festa de 10 anos agora em agosto, e ele já fez vários documentários, tem várias cartilhas de como trabalhar com temas, um grupo de psicólogos, né? Então, eles viram algumas histórias e me convidaram para compartilhar a minha história nesse documentário, que ficou muito sensível. É um documentário de 46 minutos. Ele está disponível no YouTube. E hoje está com 40 mil visualizações. E eu falo, eu também continuo através dele recebendo mensagens de pessoas que visualizaram, que se identificaram com o que eu falo no documentário. E eu falo de coincidência, eu comentei a falar com você que eu tive várias coincidências ao longo desse meu processo, né? Na época que lançou o documentário, eu estava no início do processo do Ironman, mas eu me lancei a fazer participar de um campeonato brasileiro de aquátlon na Bahia. E aí lançou o documentário e eu me lancei para participar do Campeonato Brasileiro. Eu fiz campanha na internet, tal, recebi muita ajuda. Fui para a Bahia participar, acabei sendo campeã da minha categoria. Que incrível! No final de semana que aconteceu isso, era o final de semana que é o terceiro sábado de novembro, que é dedicado ao sobrevivente enlutado por suicídio. E aí eu participei de outro documentário ao vivo, que a gente tem live, gravada. Eu estava lá na Bahia antes da prova, e aí o Vitaleri fez uma live, eu participei também dessa live. Então, eu venho participando de algumas ações para falar sobre o assunto. Eu vejo essa série de coincidências que você chama como sinais, tá? Eu Sinais acho. divinos mesmo, de que eu vejo Deus em tudo, assim. Eu acho Aham. que nada é por acaso, sabe? Eu acho que é Sim. o sinal de que, olha, é isso. Você tá no caminho Aham. certo, você tá ajudando Aham. muita gente, você tá sendo luz na vida de muita gente. Eu sempre presto para ser luz na vida de muitas pessoas. E a gente, às vezes, não tem Sim. noção do alcance da nossa palavra, né? Sim, sim. E agora você comentou uma coisa que eu estava até comentando nos bastidores. A gente não tem noção do alcance. E com o projeto A Chegada Só o Começo, que virou um projeto, que virou o nome do grupo, né? Eu fiz produtos, então hoje eu vendo a camisa, vendo caneca, eu fiz umas bandeiras. Aí um amigo foi para Alasca agora, esse ano, fazer uma maratona, e ele me pediu para levar a bandeira para Alasca. Falei, gente, olha onde a gente chegou, transmitindo uma mensagem de esperança, que eu acho que é o que eu tento fazer, sabe? Tentar compartilhar um pouquinho dessa possibilidade. Então, e pensar que, assim, eu sonhei com isso há 2 anos atrás,
E eu não imaginava onde podia chegar. É igual estar aqui falando com você. Eu não imaginava algum dia, sabe, de estar podendo compartilhar minha história com pessoas e podendo ajudar, sabe? Isso foi um desejo muito genuíno de muito tempo, mas ele vem acontecendo de forma natural. Então, isso me deixa também, igual a gente falou, tranquila de pensar que, por exemplo, outra coincidência, que essa prova que eu vou fazer em novembro vai cair no mesmo final de semana. No mesmo final de semana, que é dedicado ao sobrevivente enlutado por suicídio. Pois é, não pode ser coincidência. Não é mesmo? Não pode Ser coincidência. É tipo assim, olha só, Deus já sabe de tudo. Tá é um tudo caminho, ali. né? Tá tudo ali que a gente tem que só cumprir da melhor forma possível, né? Isso. Eu tenho sentido isso, sabe? Então, eu tenho percebido essa sensação, igual você falou, eu tenho tentado viver e fazer as coisas para mim da melhor forma possível, para tentar ser o mais leve, prazeroso. É um esforço diário. Agora, eu entro num intensivão dos treinos, então eu tenho pedido ajuda, né, patrocínio e tal. Eu tenho conseguido apoio, né? Eu consegui apoio até da prova, né? O próprio Ironman, eu mandei minha história para eles resolveram me apoiar. Então, assim, muito feliz de entender que falam só uma gotinha no oceano ainda. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Você é corajosa, hein? Eu sou, mas medrosa. Você consegue perceber isso? O tamanho da sua coragem de... assim, vou fazer um Ironman, que é um projeto grande, né? Ou seja, exige de você agora foco, muito treino, cabeça, corpo, físico, emocional. É um pacote. Sim, é um pacote, exatamente. E é um pacote que isso está movimentando a minha vida e está me fazendo bem. Então, eu acredito que, como a gente falou, os sinais que eu tenho percebido e as respostas que eu tenho tido só me demonstram e mostram que o caminho é esse, assim, né? Então, eu espero ter força para continuar, né? Porque a chegada é só o começo. E que lindo que é, né? Veio de uma lembrança tão forte do seu filho, com esse cartaz te esperando, que foi um estímulo para você ali. E que força que tem essa frase. A chegada é só o começo. Ou seja, você pode treinar muito, você vai chegar lá, mas é só o começo. Você pode estar lá no Alasca com a sua bandeira. No Alasca e em qualquer outro lugar, né? Porque existem, assim, muitas possibilidades, né? De participar de mundial, enfim. Começa a abrir... A cabeça começa a se abrir para possibilidades que até então eu não imaginava. Por conta do meu próprio julgamento de culpa, de pensar que não é possível, né? Pensar, ser feliz de novo, ou ter novos objetivos. Porque tem essa cobrança também, tem esse peso, assim, poxa, meu filho se foi, como que eu tô rindo? Meu filho se foi, como que eu sou vitoriosa? Meu filho partiu de uma maneira tão trágica, e como que eu posso hoje estar tão feliz? Existe essa cobrança? Muito. Essa cobrança, ela é muito... Nossa, né? Eu falo, a gente se julga, se cobra, e é muita terapia para trabalhar essa possibilidade de conseguir se reconectar. E, para mim, eu falo que acaba que eu me conecto com o Bruno, né? Então, minha história acaba que eu estou ressignificando e contando ela a partir do que ele deixou. Eu falo que ele deixou um script para mim, mais ou menos preparado, e eu só estou seguindo, né? E eu até brinco também que de vez em quando eu ouço uma vozinha falando, é assim, mãe, é assim. Ai. E o contato com a natureza me traz muito isso, essa perspectiva da conexão com Deus, com Ele, com, né, essa energia que move o mundo. Eu acredito que nós temos algo, né, para estar aqui para poder compartilhar. Então, acho que é isso. Eu tenho certeza disso. É só um caminho. É só um caminho. E quando a gente consegue perceber isso, é porque nós somos muito ligados a tudo, né? Mas quando a gente consegue perceber que é só um caminho, é só uma trajetória, e eu não tenho dúvida de que ele está te olhando e falando, nossa, olha só, essa é minha mãe, vitoriosa, e vai chegar lá, entendeu? E você tem agora um caminho de empreendedorismo também, né? Tudo isso gerou camisa. Mostra pra gente aqui. A gente consegue mostrar? Vinícius, deixa eu ver se a gente consegue mostrar. Tá mostrando aí, ó. A chegada é só o começo. E aí tem caneca, tem camisa. Tem camisa, tem meia. Tem meia, eu vi. E eu fiz esses produtos quando eu cheguei da Bahia, do Campeonato Brasileiro,
umas amigas me receberam com uma foto e a frase, né? Falei, gente, eu vou fazer produto para vender, para me auxiliar, ter recursos para fazer as provas, né? Porque tudo é muito caro. O triatlon é um esporte que tem um valor agregado. E eu comecei fazendo os produtos, né? Vendo. E dos produtos eu criei a página. E aí eu falei, a página virou o nome do grupo. Porque eu falei, eu participo hoje da Abrases, que é uma associação, existe uma Associação Brasileira dos Sobreviventes Enlutados por Suicídio. E lá ele coloca, ao final das lives, né, a gente participa até, eu fiz uma live em abril, e ele coloca a logo dos grupos, né, de apoio que participam da Abrases. E aí eu não tinha logo, ele recortou a foto da frase e colocou como minha logo. Aí eu brinquei com ele e falei, você batizou o nome do grupo, porque até então eu estava com o nome Girassol, mas estava um nome assim, muito aleatório, né? Falei, e a Chegada Só Começo tem a ver com a minha história, tem a ver com o meu processo de luto, tem a ver com o que eu quero fazer realmente, que é, né, acolher as pessoas e trazer aí a oportunidade da gente conversar e pensar em algo para ressignificar, né, a história de cada um. Viviane, muito obrigada pela sua presença, por compartilhar isso com a gente. No dia 19 de novembro, estarei na torcida por você. Você pode ter certeza, não vou me esquecer. Estaremos lá juntas, em pensamento, em oração. Obrigada por ser esse exemplo de força, de garra, de coragem de dividir isso. É muito difícil a gente se expor. Sim. Essa parte é muito difícil. De se expor, reviver essa dor todo dia. Mas você conseguiu ressignificar isso. Eu venho fazendo, né? Eu falo todo dia. Toda vez que eu conto, eu também elaboro um pouco melhor a história, né? Então, querendo ou não, eu consigo até ver ela por um novo olhar, né? De entender esse valor, né? De como que a gente, às vezes, não tem noção, mas vamos entendendo aos pouquinhos. Eu agradeço a oportunidade também de estar aqui falando num podcast tão importante, que fala de assuntos com mulheres tão importantes, né? Trazendo realmente informação responsável, de qualidade para a gente, né? Na internet. Esteja certíssima de que seu exemplo é de dor, mas que se transformou num testemunho muito forte e que ajuda muitas e muitas mulheres. E que você vai chegar lá, tá? Eu vou. A chegada é só o começo. A chegada é só o começo, querida. Muito obrigada, estaremos juntas, tá? Obrigada, eu que agradeço. Gente, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo pela presença, por esse bate-papo tão verdadeiro, tão cheio de significado, de informação, mas de empatia, né? É isso que o Fênix Podcast quer trazer para você, empatia, para que você não tenha medo da sua dor, não tenha medo dos seus medos, tenha coragem de mostrar, de se expor e de dividir isso com outras mulheres que precisam do nosso conforto e do nosso acolhimento. Esse episódio vai estar na íntegra lá no YouTube e os cortes do nosso Instagram. Continua com a gente, faça sua inscrição. Até o próximo episódio. Beijo, tchau, tchau.